Tá mudo, irmão? Opa, tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Yes! Hoje eu tô no melhor lugar do Brasil. Quiçá do mundo. Quiçá do planeta. Valeu, Trota. Um beijo. Top. Obrigado aí. Desculpa o atraso. Hoje a gente vai fazer o que a gente não conseguiu fazer da última vez, uma vez que da última vez a gente teve assuntos mais importantes para falar, né? Notícias mais fresquinhas, atualização on time do game. Então, assim, a gente fez um leve briefing do que é o Games para o afiliado, de algumas coisas que a gente pode trazer das provas também para o afiliado. Mas hoje a gente vai olhar com a visão criteriosa do que propriamente dito foi cada um desses workouts. E aí, eu acho que o grande lance é a gente ter a visão, não como espectador do show que é o Games apenas, tá? Mas como uma avaliação do fitness. Tá? Então, assim, como esses 12 testes realmente testam as pessoas, quais são as prioridades, qual seria o seu tempo-alvo, como é que a gente faz essa análise do escalonamento, que é você tentar determinar o tempo que você vai encarar ou vai terminar o workout de acordo com cada frequência de repetição. Tá? Então, a gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado dessas 12 provas, que eu adorei, tá? A galera que tem perguntado, Sérgio, o que você achou das provas? Cara, eu adorei. Eu não tenho o que falar, para mim foi uma programação, mais uma vez, chamando atenção para algumas daquelas nossas cartilhas mais clássicas, uma delas sendo o fitness em 100 palavras, né? Então, teve lá, pratique e treine novos esportes, aprenda novas coisas, pratique os fundamentos da ginástica, da mesma maneira, pratique corridas, né, os movimentos monoestruturais. Então, assim, eu achei, dentro do manual do CrossFit, eu achei que conversou bastante. Tá bom? Eu só esqueci como é que compartilha a tela, Carol. É nesse quadradinho com uma seta no meio aí. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, consegui ver. Legal. Maravilha, maravilha. Agora que eu abri aqui, eu ainda estou me adequando, como vocês sabem, a galera mais antiga aí, eu sou um jumento, tá? Tecnologicamente falando, eu sou bem desprovido de habilidades, mas vamos tentar, eu ainda estou me adequando a esse Google Meet. Bom, primeira coisa, vamos avaliar a prova por prova. Essa primeira prova, ela não tem muito mistério. Uma grande qualidade dessa prova é ele ter colocado um monoestrutural longo em forma de unwrap, tá? Isso é ótimo, porque assim fica mais fácil de você escalonar, tá? Eu acho bem mais fácil você escalonar um treino com prioridade de tempo do que de tarefa. E tem como você também manter todo o seu público engajado a fazer, a cumprir a tarefa, que essa tarefa a gente sabe que num monoestrutural de 40 minutos, não é uma tarefa intensa para o CrossFit, né? Ela é uma tarefa trabalhosa. Agora, intensa, ela não pode ser classificada assim, dado que, para a gente, intensidade, ela é uma variável ali associada diretamente com potência média alta, e essa potência média aí está sendo dividida 40 vezes 60, né? Então, é uma divisão bem grande. Você vai ver que a potência vai ser uma potência média, no final disso tudo, baixa. Tá? Agora, é importante a gente ver que ele trabalha especificamente uma via que é pouco, às vezes, avaliada no seu box, que é a via oxidativa. Então, ter um monoestrutural dessa característica, todo mundo vai trabalhar por 40 minutos, mas não é aquele emon maluco de cross-training, não. Tá? 40 minutos trabalhando numa atividade cíclica. Não tem tirinho de 40 minutos. Então, você tem que colocar na cabeça que você vai sofrer por 40 minutos, você vai achar o seu ritmo durante a prova, você vai puxar no final, e é isso. Seu corpo não tem que estar pensando se ele está em risco por um coeficiente técnico elevado no 40º minuto, num emon de 12 estações com mil e uma coisas. É uma tarefa simples.
quão oxidativo você é. E a gente viu isso nessa prova, tá? Trazendo para o box, gente, eu coloco esse workout aqui no box, no Vila CrossFit, desde que eu comprei as bikes, tá? Eu pego o meu check-in, divido o meu check-in. A hora, por exemplo, eu tenho 1 hora de aula como todo mundo. Quando eu quero fazer treinos dessa maneira, sabe o que eu faço? Check-in de meia em meia hora. Então, o aluno já está acostumado a estar 1 hora no box, certo? Ele vai ficar 1 hora. Ele vai aquecer, cumprir o professor auxiliar, alguma coisa bem básica, para, na meia hora do check-in dele, ele está meia hora pedalando. Tá? Então, uma ótima oportunidade, claro, 40 minutos não vai dar. Mas se você tiver equipamento suficiente, dá para fazer. Professor, eu não tenho equipamento suficiente. Como é que eu posso fazer isso? Isso aí, ele tem que ser trocado por um movimento de mesma magnitude, de movimento cíclico, tá? Que não tenha o coeficiente técnico como limitante. Então, não vai trocar isso por double under. Não vai trocar isso por burr, que a fadiga localizada vai impedir a conclusão do trabalho. Você vai trocar isso por uma corrida, tá? Você vai trocar isso por alguma coisa, uma remada, uma natação, alguma coisa que o esforço durante 40 minutos estimule você a oxidar, ou seja, transformar células de gordura, né, para fazer essa síntese metabólica e produzir energia através dela. Tá? Então, troca pela mesma magnitude. Um workout muito top, eu adorei. Tá? Adoro testar isso. É quando você ensina também outros fatores dentro do seu box, como disciplina, trabalho duro e humildade. Tá? Ninguém é arrogante com 40 minutos se você olhar para o lado e ver pessoas que provavelmente você nem... como é que faz? Você nem daria nada para elas, estão te passando nesse workout. Tá? Então, é um workout onde quem tem algum problema de ego se ferra. Tenta acompanhar alguém com um ritmo mais forte e acaba não terminando esse treino. Tá bom? Então, esse primeiro treino, um treino que foi... eu não vou me atentar muito a quem ganhou, quem não ganhou, mas vale a pena chamar a atenção que o Kowski, que é um atleta que costuma ir bem nessa prova, foi bem nessa prova novamente. A gente teve uma característica ali de você ter que, além da bike, ter que passar uma cestinha assim, né? Só para caracterizar, uma cerquinha, só para caracterizar a volta. Isso não entra na nossa análise, tá? Isso aí é irrisório, é mais para você deixar a prova bonita, para você fazer com que o público entenda o que esteja acontecendo, tá? Em suma, um rep de 40 minutos, monoestrutural, e tem como característica aí uma via oxidativa, potência média baixa, mais longa duração, tá bom? Desculpa aí, esse cara adora vender alumínio essa hora. Não está atrapalhando muito, não. Eu estou com o leaderboard aberto, se você quiser ver, eu estou aqui. Top. Eu até tenho o leaderboard aqui, mas assim, deixa eu perguntar, vocês gostariam que a gente passasse pelo leaderboard de cada prova? Se a resposta for sim, eu até abro. Se a resposta for não, a gente continua fazendo o entendimento do workout. Landim, deixa Eric aqui rapidinho. Pode fazer uma pergunta. Não, eu gostaria sim, porque é algo muito interessante que eu não tive tempo de analisar todas o leaderboard, porque eu tava tendo alguns questionamentos no dia aqui das provas, né? A galera falando sobre a questão de peso versus ganhar provas. Então, por exemplo, tem um aluno que ele não quer fazer ginástica, ele acha muito pesado, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu gostaria sim. Top. Então, vamos lá, olha só. Ride. Essa característica aqui, ela é uma característica que você vai poder ver. Primeiramente, tá? No games, isso influencia muito pouco. Mas muito pouco mesmo. É tão pouco, mas tão pouco, porque assim, as provas que isso influenciaria, ela vai ser ganho pelo especialista. Não tem problema. Só que esse especialista, muitas vezes, ele nem figura entre os top 10. Tá? Então, você vai olhar aqui, na real, o quê? Uma média. A média dos atletas de CrossFit tem sido, no sexo masculino, mais de 190 libras. Se a gente rodar aqui para baixo, ó, a gente vai ver, ó, o Kowski, que é um cara até pequeno, 190 libras. O Zadler, 197 libras. 85 quilos, 84 é 185, ele está pesando próximo a 190 libras, o Jay Crouch. Tá? Ó, Kernikov, 103 quilos, ele vai para 227 libras.
190 libras o BKD. O Roche é um cara gigante, tá? Mas, às vezes, assim, ele tá aí abaixo de 220 libras. 95 quilos, ó. É um cara alto, 1,80 m, minha altura, mas tem 18 quilos a mais que eu. A variação desse peso corporal, ela é muito pouca. Ela figura entre 190 e 220 libras por conta das outras atividades, tá? Então, assim, o atleta ele não é um atleta especializado. E o atleta mais leve? Ele teria algum tipo de vantagem nessa prova? Mano, a vantagem seria se a vantagem fosse de corredores. Entendeu? Aí o atleta maior entre corredores, beleza. Agora, atleta de CrossFit, eu não vejo o fator determinante aparecendo no Games. Ele aparece antes. É difícil um atleta pequeno, como, por exemplo, o... Cara, eu sempre esqueço desse anão. O nome desse anãozinho. Colton Mertens. Colton Mertens. É muito difícil ver um Colton Mertens figurando no top 40 do mundo. Isso aí é difícil, tá? Porque o atleta de CrossFit, ele costuma figurar entre 1,70 m e 1,80 m, os seus 90 quilos. Tá? Agora, nessas provas, eu acho que é muito mais a visão do aluno querer te dar uma desculpa, a não ser que ele seja absurdamente fora do padrão que a gente identifique como um padrão atlético no momento, né? Então, assim, um cara que está muito acima do peso, ele vai sofrer bastante disso aí. Um cara baixo, se o cara for baixo e leve, ele não vai sofrer tanto assim, tá? Quem sofre mais é quem está mais nas beiradas. Então, assim, que faz mais diferença é, tipo assim, um cara muito acima do peso, né? Ou então, um cara que, na verdade, é só muito acima do peso, tá? O crossfiteiro, ele consegue imprimir intensidade e isso é muito mais importante do que ver biotipo. Vou dar um exemplo nisso. Vou pegar aqui o atleta mais longilíneo, tá? O atleta mais longilíneo que eu acho, assim, de cabeça, pode ser o Brent Fikowski. O Vignot é grande também. O Kaique Servini é bem alto, também é bem longilíneo. Então, a galera costuma associar uma vantagem nisso à sua passada, né? Cara, no CrossFit não tem jeito, porque ele não está ali para correr. Ele está ali para correr, levantar peso, fazer tudo. E isso acaba selecionando mais em cima da sua capacidade de estar no esforço do que propriamente dito uma característica biológica, tá? Vou dar um exemplo aqui no Vila que é até melhor, porque já que o questionamento foi dentro de um box, eu vou te dar um exemplo dentro de um box. Eu tenho alguns alunos que são militares, tá? Eu tinha um aluno específico que chamava Arthur Pinheiro, que ele era o filho do vento, mano. Ele só corria. A gente sabia que o workout de corrida quem ia ganhar era ele. Mas ele não ganhava absolutamente nenhum outro. Então não era vantagem nenhuma. Figurava ali entre os top 5 pessoas que treinam CrossFit em todos os treinos top 5. Então, o mais importante, ao invés de você olhar quem tem vantagem ou não, é quão próximo você está de quem tem vantagem. Fulano é leve e é corredor. Beleza, então eu quero me manter próximo a ele. Já que para ele está vantajoso, eu vou trabalhar na minha dificuldade. É isso aí. O CrossFit sempre... A Nicole Carroll fez uma reunião sobre o ethos do CrossFit. E dentro do ethos do CrossFit está falando que uma das características é hard working, tá? Valoriza o hard working. Então não interessa quem tem vantagem, interessa é quanto você se entrega. Então, tentar trocar esse discurso facilita. Aqui mesmo, o Kauski. O Kauski não é o atleta mais longilíneo, tá? Ele tem 1,71 m. Para bicicleta, ele tem 1,71 m e ele tem 87 quilos, provavelmente. Se você gerar força na bicicleta, a bicicleta costuma produzir mais. Na airbike, que é uma bicicleta estacionária. Na bike, o seu peso cria um arrasto. Então, idealmente, você tem que ter uma proporção boa entre peso e potência. Proporção boa entre peso e potência e a capacidade de oxidar, no CrossFit não vai fazer diferença. Tá? Fazer diferença, sabe o quê? Pular com a bicicleta. Era mais difícil pular a varetinha lá com a bicicleta para o Colton Mertens, que tem as perninhas de anão, né? Agora, eu não vejo sendo significativo, tá? Bom,
Vamos passar agora, até para a própria mulherada, olha só. Vou trazer aqui para a mulherada, eu vou puxar na ride da mulherada. Uma coisa que a galera costuma muito falar, que é contraproducente para atividades oxidativas, é uma faixa etária nova, você ser novo, tá? Então, você ser novo costuma ser um problema, porque você ainda não tem todas, a gente chama ramificações do seu sistema circulatório. Tá? Você novinho, você tem os tubão e está tudo funcionando, ainda não precisa ramificar nada para dar certo, né? Para difundir oxigênio. Então, assim, eu tinha quase certeza que quem ia mal eram as atletas mais novas. Eu falei, nossa, as atletas mais novas vão se ferrar. Olha quem ganhou a prova. 18 anos. Só para provar que, assim, o CrossFit é um esporte diferente. Ele é um esporte onde o estresse é muito maior. E nesse alto nível, todos eles são atletas de CrossFit. E estão acostumados a sofrer. Tá? Inclusive, isso me impressionou bastante, tá? Quando ela ganhou essa prova aqui, caraca, mano, 18 anos, tá maluco. Tira todas as distrações do meu lado, por favor, tá? Beleza. Sobre essa prova, então, a gente passa a estrutura bem simples, não tem muito o que dizer, tem mais sobre avaliação de estrutura de workout, tá? Eu vou migrar aqui agora para o teste. Deixa eu só migrar aqui para o teste, os workouts. Vamos para o workout 2. Esse workout 2, ele tem uma característica... Esse workout 2 tem uma característica ainda mais interessante de você avaliar. Porque aqui, eu preciso que você vá para longe, meu amor. Tá? Aqui, ele já vem um classicaço de CrossFit. Vocês estão conseguindo ver minha tela, certo? Sim. Então, ó, Sim. Quando eu vou para aquela tela, eu não vejo essa, eu estou meio confuso. Não é igual ao Zoom. Tá? Então, ó, esse Pig Chipper, ele algumas coisas interessantes dele. Ele era um chipper mesmo, tradicional. Tá? Ele era um chipper com vários elementos, com 2 modalidades apenas, levantamento de peso e ginástica. Tá? Quando a gente vai avaliar esse chipper ele tem uma característica que está presente no gains. Tá? Esses atletas de alto nível, eles não precisam de associar carga com os levantamentos olímpicos. Só para vocês terem noção, esse pig flip estava extremamente pesado. Tá? Carol, você pode me ajudar a carga feminina do pig flip? Que eu lembro que era alguma coisa em torno de 305 libras. Eu vou abrir aqui. E eu lembro que eu falei assim, caralho, mano, né? É muito pesado, né? Que coisa absurda. 350 para as Olha mulheres. só, mano. 350 libras. 510 para os homens. quase 50 quilos nesse pig flip. E se você avaliar, é óbvio que a gente não tem, provavelmente não tem box nenhum no mundo que tenha pig para fazer flip, né? O mais próximo que a gente teria em alguns boxes aí, antigamente, eram os pneus, mas que a gente pode ver como um clean jerk, porque é o que ele traz até o ombro e vai para cima da cabeça para fazer o flip. Ele seria 10 clean and jerks, 25 chest to bar pull-ups, 50 toes to bar, 100 wall balls e volta, 50 toes to bar, 25 chest to bar pull-ups e 10 clean and jerks ou pig flip. Interessante nesse peso, nesse workout, é que assim, ó, a gente chega e vê um volume que não, apesar de você olhar, fazer a soma das reps e ser um workout considerado longo pelo esquema de repetições, ele é um volume que não travou nenhum atleta, né? O que travou, efetivamente, foi a carga do pig flip, que alguns atletas sofreram bastante. E sofreram tanto com a inabilidade de mover carga, que não estão acostumados a fazer, porque, né, a questão de você ter que se adaptar rápido, caiu uma pressão muito grande na lombar, o toes to bar tinha muito movimento no core, chegava no wall ball, começava a travar tudo. Tá? Uma coisa interessante de você olhar para esse treino como treinador é você olhar o chest to bar pull-up. Se você observar as forças que infringem aí o corpo do ser humano, a gente tem 3 grandes forças. É a força de compressão, aquela que você sente uma tensão crânio-podálica, ou seja, uma empurrada para baixo. Você tem uma força de cisalhamento, que é uma força de rotação, de torção, né? E você tem uma força chamada tração, tá? Que é o oposto da compressão, é a força de alongamento.
Se esse chest to bar não tivesse aí, eu posso te garantir que o workout seria mais sofrido, que a gente teria alguns atletas que não conseguiriam pagar a volta do pig flip. Porque esse workout, em cima da compressão, ele é muito grande. E aí ele mexe com a estabilização, ele mexe com o toes to bar. Então, quando eu olhei esse workout, eu olhei e fui falar assim, eu até falei, Julia, esse chest to bar tá aí para descansar os caras. Senão era tanta compressão em cima do tronco, tanto trabalho ali de centro para a extremidade, que ia dar merda. Então, tá pendurado e poder realmente soltar o peso para baixo foi uma coisa que a gente viu, todo mundo passou sem dificuldade por esses 25 chest to bar, e a gente via alguns atletas utilizando esse chest to bar na volta até para sprintar no pig flip, que foi o caso da Laura Hobart, que fez com isso aí como se fosse uma caixinha de fósforo. Assim, foi ridículo, tá? Foi ridículo. Então, esse treino é um treino interessante. Professor, chipper. Sim, é um chipper. Ele vai e volta, apesar de repetir o movimento, não é uma característica de WOD, não é uma característica de rounds for time, então é um chipper bem montado, pode ser feito no box. Eu colocaria com certeza um clean jerk de 185 para os homens, né? 115 para as mulheres, colocaria até 135 para as mulheres, tá? Eu pesaria um pouquinho mais, que é 84,61. Então, assim, para ter o mesmo estímulo, eu faria assim esse treino. Obviamente, esse 18 aí seria fora de cogitação para nós, meros mortais, tá? Só para vocês terem noção, o que eu costumo usar de números. 20 wall balls por minuto é o meu melhor atleta, mas 15 por minuto é onde eu estou disposto a esperar. Então, só nos wall balls, eu já aí gastaria entre 7 a 8 minutos. Deixa eu até ver aqui rapidinho a conta. 7 minutos nos wall balls, né? Então, assim, 7 minutos no wall ball, toes to bar para 15 também, chest to bar para 10 por minuto. Quando você vê os clean jerks pesados, eu colocaria 3 por minuto. Então, vamos fazer a conta rápida para vocês saberem quanto que eu colocaria aqui, tá? Eu coloco 3 por minuto para não travar na volta. Eu colocaria 3, vamos para 3 minutos aqui, eu vou para 50 chest to bar, 5, eu vou para 100 wall balls, 7, eu vou para 3, eu vou para... Olha só, cara, eu botaria 21 minutos para ter tempo de todo mundo fechar e eu não dar time cap. Para manter ali, as pessoas me entregando, como é que se diz? Um tempo e não um número. Ah, cheguei até tal lugar, tá? Eu gosto muito de fazer isso, gente. Eu gosto muito de colocar o for time com um scaling option para ele preservar o estímulo de terminar a tarefa, tá? Evitem ficar colocando 4 times e deixando ele acontecer como se fosse um unwrap, tá? Isso diminui muito a intensidade do aluno. E ainda mima o aluno achando que ele pode encarar alguns treinos que ele ainda não tem consistência e volume para pagar, tá? Então, esse é um treino que eu adoraria, vou colocar no box com certeza, mas que eu adoraria que vocês vissem dessa maneira, que é uma maneira muito interessante de você construir um chipper. Se você prestar atenção, apenas 4 elementos, tá? A gente avança para o inverted medley, que na verdade esse inverted medley eu colocaria, sabe como? Num dia de prática, tá? Num dia, assim, absolutamente de prática. Não testaria isso aqui no Vila, porque eu não tenho muitos alunos que conseguiriam ter uma dose de intensidade assim, saca? E por não conseguir assim, o que acontece? Eu quero que o meu aluno treine. Eu quero que o meu aluno aproveite minha programação. Eu não sei se ele vem ou não vem no dia. Então, eu tenho que garantir uma intensidade diária. Todo dia eu tenho que conseguir botar uma dose de intensidade. Como é que eu faria? Eu pegaria esses mesmos 7 minutos de time cap e botaria, por exemplo, 7 minutos de burpee no final da aula. Mas eu usaria a aula para praticar handstand walkings, para praticar o pullover. Porque esse treino inteiro, eu excluiria a prática do handstand push-up, tá? Porque ele ali, esse volume, 16 handstand push-up, ele nem chega a tocar na função da empurrada. Ele é muito mais em cima de controle. Agora, eu quero fazer uma coisa maneira, não quero fazer algo super adaptado, porque imagina essa adaptação aí, né? Você vai fazer o quê? Bear crawl, aí depois você vai fazer handstand push-up ou
pike push-up. Aí, ao invés de você fazer o obstáculo, você faz um wall walk. Aí você faz um pullover. Mas aí você tem que adaptar também. Aí você vai olhar e vai falar, caralho, mano, eu tô tentando preservar um bagulho que não faz sentido. Por que não praticar? Pratique, né? Então, assim, uma boa forma é você praticar e treinar o handstand walking e o pullover, até para quando você programar ele no futuro, você ter tido já um primeiro contato, tá? E mandar um workout, faz a prática de um elemento, skill work mesmo, porque o skill work é para quando você tem um workout de pequena duração, com complexidade baixa, como 7 minutos de burn, tá? E aí arrebenta na prática, antes desse workout, uma forma até de aquecer, tá? Quem levantou a mão? Eu não consigo ver, eu não estou gostando desse negócio, mas eu tenho que aprender a usar. Como é que eu vejo? Eu acho que foi sem querer, na real, porque já baixou. Ah, então tá bom. Tá? Então, esse aí, evitem loucuras, tá? Professor, e aquele meu aluno que, faz a prática desse aluno ser direcionada ao mais próximo possível, tá? É uma forma de você não colocar ele numa intensidade, né? Perigosa, que você não vai estar assistindo, você vai estar desenvolvendo os outros alunos, mas ele vai estar tendo ali, por exemplo, uma metragem de handstand walking, uma troca de posição de handstand walking, até quem sabe anda até a parede e faz, por favor, 8 handstand push-ups. Muito próximo ao estímulo do workout, que não era testar cansaço, era testar habilidade. E quando a gente testa habilidade, a gente está falando dentro de um box crossfit muito mais de prática do que de intensidade em cima de WOD, por exemplo. E aí, essa seria uma visão que eu recomendaria, com certeza, em cima desse terceiro workout do Games. Tá? Se quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade, mas se não tiver nada assim, a gente vai passando para o quarto. Tá? Até aí, tudo certo. Fácil de adaptar, fácil de ver na realidade. Esse treino do Inverted Medley, ele era muito em cima de duas características. Quem tem o background vai ganhar essa prova, isso aí tudo certo, não tem problema. Agora, quem é altamente adaptável vai figurar entre os top 10, e a gente viu isso acontecendo algumas vezes, campeões do game sem ganhar nenhuma prova. Tá? O atleta do CrossFit, gente, deveria ser assim com o praticante, mas eu sei que é mais difícil, tá? Mas o atleta de CrossFit, ele não tem que pensar o que ele é bom. Ele tem que esconder a deficiência dele. Ele tem que ir por cima, como o Greg Lesman fala, tem mais tração você desenvolver uma habilidade que você não tem do que ficar treinando algo que você já tem. Né? Então, é isso o segredo. E, você pode ter certeza que, assim, ó, a Danielle Brandon entrou no Gymnastics Medley, no Inverted Medley, com a obrigação de ganhar. Ela fez isso com tanta obrigação que ela tomou um no-rap idiota lá no retorno. Tá? Então, assim, não era dúvida para ninguém. Ninguém ia falar assim, eu vou tentar bater a Daniela. Eu vou tentar me manter próximo. Né? Eu quero figurar entre os top 5. Tá? Se você treinar assim, você vai ver o seu treino absurdamente melhor em cima de... Se você se manter perto de quem vai ganhar, você fica melhor, porque geralmente quem ganha não vai ter esse pensamento. Tá? É muito engraçado isso. Eu, por exemplo, eu tenho uns alunos muito mais fortes que eu quero ficar perto deles na carga, né? Agora, eu nem vejo eles em alguns treinos. Beleza? Alpaca Redux, esse que é uma variação de um treino que a gente viu no ano anterior, né? O Alpaca. Vamos sempre, assim, entender que a CrossFit, gente, o CrossFit Games é um show, tá? Eles fazem ser um show. Eles pensam em como vai ser um show. E muito da estrutura da prova não é o movimento pelo movimento. É o movimento pelo prazer visual que a prova vai dar. Tá? Ele não falou assim, eu quero colocar 126 metros de sled. Não, isso aí é para visualmente o telespectador olhar e falar, que irado, vamos ver agora quem vai ganhar. É para ter a sensação de velocidade, de fácil leitura da prova. Esse treino, na verdade, sabe como é que é? 3 rounds de 2 legless rope climb, 12 kettlebell, 42 de sled, andou. É isso. Tá? Até a própria recolhida desse sled, né, coloca, empurra, é só para visualização. O treino é um triplet. Legless rope climb, clean and jerk e sled push. Ponto. Tá?
O resto todo é basicamente para montar a prova. Agora, uma coisa interessantíssima que aparece nesse treino é a utilização de 2 kettlebells. Tá? Eu sei, eu sou dono de boxe. Eu sofro tanto quanto vocês. Tá? Caralho, kettlebell pesado. Eu mal tenho um para todo aluno que quer mexer, ainda mais quem dirá 2. Gente, é aí que tá algumas possibilidades de você conectar alunos. Esse é um bom treino de botar em dupla. Tá? Principalmente no I Go, You Go. Por quê? Nossos alunos sobem legless rope climb, mas eles não pagam 2 on the way. E você tem corda para todo aluno? A estrutura do treino está te estimulando a fazer isso. Então, esse treino no Villa será 3 rounds for time de 4 legless rope climb, 2 para cada, 24 kettlebell clean jerks, porque eu tenho um kettlebell para cada aluno, eu não tenho 2 para cada aluno. Então, I go, you go de novo. Já é o tempo de rest, né? E eu não vou ter o sled push, eu vou fazer um farm carry, né? Então, resolveu. Ah, mas você não está empurrando. Meu filho, ninguém vai ter sled. Tirando uma Embrace, acho que é Embrace, CrossFit Embrace, lá que é uma loucura. Os caras têm até Torque Tank lá na gringa. Box de doido. Tirando essa, a gente não vai ter. Então, pensa o seguinte, ele quer transportar o material. O sled, ele tem atrito. No farm carry eu não vou ter. O que eu vou ter que fazer? Aumentar a distância. Só isso. Tá? Então, por que não fazer esse treino assim, ó? 3 rounds de 4 legless rope climb, 24 kettlebell clean jerk, e aí bota 200 metros de farm carry. Um vai levando, o outro volta, vai ser horrível e você vai ver. Tá? Vai ter um estímulo parecido. Tá? Adorei, achei interessantíssimo mais uma vez. É muito lindo, né, ver. Na verdade, esse treino ele estava sendo feito com 6 kettlebells para cada atleta, uma vez que eles quiseram adicionar aí, né, a beleza também de vai até a próxima estação do sled, não sei o quê, coloca tudo um em cada, depois volta recolhendo. Isso é lindo, tá? Mas a prática disso para nossa aplicação é zero, tá bom? Foi uma prova bonita de ver, foi uma prova também, mais uma vez, né? All odd object, né? Ou objetos estranhos, pegando os atletas que treinam sem esses movimentos, né? É uma dificuldade absurda de alguns atletas que figuraram entre os 30, entre 30 e 40, de movimentar o sled, né? O sled é um trenó. Pensa o seguinte, se você pega um trenó e empurra por cima, ele afunda, ele trava, né? Então é o conceito de você lembrar dos sled dogs, né? Famosos lá da Islândia, inclusive é um apelido da Catherine Davis Daughter, né? The sled dog. É aquele cachorro que reboca o sled. O cabo está mais perto do chão possível, tá? Para não ter esse coeficiente dele afundar, beleza? Treino interessantíssimo, esse aqui em dupla com certeza, tá bom? Vamos avançar. Cara, esse aqui é escroto. Ski bag. Esse é horrível, tá? Esse aqui é tão horrível, mas é tão horrível, que quando eu vi, eu falei assim, com certeza isso aqui vira um unwrap de caloria e 2 for 1 wall balls. Quem faz os cursos da CrossFit, quem vai atrás do material da CrossFit, tem uns movimentos que eu vou falar aqui, que vocês podem falar assim, isso aí não existe. Mas 2 for 1 wall ball shot é quando você faz um wall ball, jogou a bola, você agacha mais uma vez antes da bola cair. Tá? Movimento antigo do CrossFit, a galera do Conjugate Method usava muito. Então, eu vou pagar um wall ball, lancei, agachei peguei e agachei. Então, cada wall ball tem 2 squats. Por que eu estou falando que isso é uma boa troca? Primeiro, que não adiciona o volume. E segundo, sabe o que acontece? Eu não tenho bola pesada o suficiente. Essas bolas tinham 92 quilos para os homens e 115, 50, 55 quilos para as mulheres. Então, a gente tem que atacar com um pouco menos de intervalo e macetar ali, né? Você também não quer empurrar muito. Então, eu pensei, quando eu olhei, eu falei assim, gente, para mim é isso. É assim, ó, papo de 4 calorias na bike, 4 wall ball 2 for 1, sprint, unwrap 6 minutos. Professor, pense em algo mais simples. Top. Um front squat,
não daria bala. Só que eu não gosto de ficar usando o tempo todo barra olímpica, tá? Eu acho que quanto mais você utilizar os movimentos assim, deixando cada um no seu quadrado, eu acho melhor. Então, se ele botou esse sandbag, você pode fazer 2 opções. Agora, essas 30 calorias no ski erg é 1 minutinho de estímulo, tá? Então, assim, se você vai colocar 1 minuto no ski erg, eu tô falando para pessoas normais, tá? Eles fizeram abaixo. Agora, se você tá colocando igual eu, 30 calorias no remo e front squat, esse treino curtinho, 3 rounds, eu colocaria 30, até menos, tá? Eu colocaria 25 calorias no remo e 10 front squats pesados, beleza? 3 rounds, acabou. É isso, caixa. Ou até 2, né? Ficaria top. Se eu colocasse 2, eu colocaria um pouco mais de volume. Então, quem sabe 25 ou 15, tá? Para 6 minutos de time cap. Treino interessantíssimo. Mais uma vez, o que é interessante é você ver quão rápido você consegue se mexer pesado, né? Esse Games foi isso, quão rápido você consegue se mexer pesado. E aí, se você parar para lembrar, o que é pra gente é capacidade de trabalho, é condicionamento físico. Capacidade de trabalho é você, o condicionamento físico é você ter capacidade de trabalho em ambos os domínios de tempo e modalidade. Beleza. O que é movimento funcional? Movimento funcional é um movimento que te dá a possibilidade de mover grandes cargas simultâneas rapidamente. Top. Peraí. Então é mais bem condicionado quem move grandes cargas simultâneas rapidamente, fazendo movimentos funcionais? Com certeza. Então, peraí. Esse treino, ele vai testar não só o cara que é forte, ele vai testar o cara que é rápido. Em um ambiente curtinho, altamente glicolítico. Esse cara vai sofrer. Esse treino costuma, a pessoa quando acaba, tira o tênis, tá? Então, coloquem treinos assim. É um treino ótimo para você, por exemplo. Assim, eu quero ir para o front squat. Você vai fazer um build-up desse front squat aí, beleza, em 10 minutos, top. Só a construção da carga, propriamente dita, que você não quer fritar as pernas dele. Vai passar pela técnica do remo, top. Mas assim, essa aula sobra um pouco de tempo para você fazer um alongamento, ganhar um pouco mais de amplitude, fazer uns movimentos que você gostaria de ter mais tempo para ensinar e não tem. Então, se o workout é curtinho, você acha, não vou colocar porque é curto, a maioria dos questionamentos que eu escuto de treinador é que não dá tempo de ensinar tudo o que quer na aula. Olha aí, essa aula está te dando tempo, então ensina. Tá? É uma ótima oportunidade de fazer isso. Beleza? Uma coisa que eu não faria era tirar uma máxima de front squat nesse dia aí. Tá? Bom, chegamos no Helena. Eu comentei um pouquinho sobre esse treino na última vez. Eu gostaria de ter visto no Ellen, mas é um novo benchmark, né, da CrossFit para a gente. A leitura desse treino ele é bem simples. A gente está careca de ver Ellen, né? Eu tô careca, não sei vocês. Com certeza o Iero não está careca, né? Esse treino é um treino caracterizado por velocidade e você espremer um pouquinho mais, largar pouco. É um treino para ser feito todo unbroken e ele é ganho nos detalhes da corrida, né? Então, muito difícil você tirar 15 segundos de muscle up. Agora é bem fácil você tirar 15 segundos de corrida, basta você tirar 5 segundos por saída, né? Quem corre 1:10 sabe que o próximo número não é 1:12, né? Tipo assim, até você chegar para correr 400 metros 1:10, você sofreu muito para quebrar a barreira dos 1:40, né? Então, quem corre mal e vai se ferrar nesse treino. Eu coloco o Ellen aqui pensando que as corridas de 400 metros devem ser abaixo de 2 minutos. Quando a gente vai para o Kettlebell Swing, é o Kettlebell Swing Unbroken, tá? Então, 1 minuto. E na hora dos pull-ups, 1 minuto também. Então, 4 vezes 3, 12. 12 é meu time cap. Eles colocaram muito parecido, time cap 12, né? Mesma coisa, eles querem o quê? Corrida abaixo de 2, 12 bar muscle up, 1 minuto, 21 dumbbell snatch, 1 minuto também, muito parecido, tá? Então, assim, você pode colocar ou o Ellen com 12, mas se você tiver um box como eu tenho, e você não quer capar, cortar mesmo a possibilidade do seu aluno intermediário, que tem os movimentos mais sofre para pagar o volume, se não quiser quebrar ele no meio, você vai colocar um pouquinho mais de time cap, tá? Não tenta colocar o mesmo time cap. Até porque é um treino for time. E o treino for time, ele sempre foi assim no CrossFit, tá? Sempre no CrossFit, treinos for time vem sem time cap.
Porque depende da realidade. O meu box, eu corro 400 metros, eu bato, eu tenho que voltar. É muito diferente correr num box que tem uma corrida circular, por exemplo, que não tem que parar e começar a acelerar de novo. Tem gente que tem box em colina, né? Então, assim, faça a avaliação individual dos seus treinos for time de acordo com a sua realidade. E não frustra todo mundo. Dá tempo para o seu aluno intermediário, que tem os movimentos, mas ele não consegue treinar cuspindo fogo, para ele fechar esse treino. Então, para ele, por exemplo, eu faço 12 bar muscle up em 1 minuto. Nesse treino eu conseguiria pendurar aí e mandar a bala. Agora, eu tenho um aluno que tem que fazer 4-4-4. E vai demorar talvez 45 segundos para cada entrada de 4. Entendeu? Então, assim, alonga um pouco o time cap, seja generoso, tá? Eu colocaria um pouquinho mais, talvez Helena no meu box eu colocaria pensando aí em volta de 14, 15 minutos, tá bom? Treino interessante também. Um bom scaling option para Helena, sabe qual é? Ellen, tá? Vamos lá no próximo. A gente chegou na metade. Cross country, esse aí, apesar de depois de algum tempo, né, muita gente ter falado o que eu suspeitei na hora da narração lá, eu falei, cara, tô achando muito baixo. Eu não me impressionaria se essa corrida não fosse de 5 mil metros. Alguns relógios marcaram lá até menos de 5 mil. Agora, não interessa, porque era a mesma prova para os 40 atletas de CrossFit mais bem condicionados do mundo. Então, a mesma prova para todo mundo não interessa. Tá? O que atrapalha um pouco é você escalonar no sentido de pegar e comparar com outras pessoas. Então, isso aí que dificultou um pouco. Agora, vamos lá. A volta do Vila, que bom que não tem nenhum aluno aqui perto. A volta do Vila tem 842 metros. Eu falo que tem 800. Eu só treino nessa volta. Tá a mesma métrica. Tá? Então, se você tem a mesma métrica e você usa essa métrica para avaliação, tudo certo. Tá? Então, não foi um problema. O que eu gostei de ver foi uma das coisas que você pode justificar para o seu próprio aluno, que fala que treino de corrida ele corre na esteira que não tem que atravessar a rua. Acho que foi o Holt. O belga era Holt, o nome... Eu sou péssimo para nome de atleta, tá? Se me perguntar nome de treinador, eu sei mais que de atleta. Mas ele que é o que ganhou o cross country, né? O Jelly Holt. Holt, né? Holt. Ele chegou... Só para complementar aquele assunto lá do mais alto, ele é mais alto que o Fukolski, ele tem 1,90. Olha só, gigante. Mas longe ele era mais alto, o Holt, ele chegou e falou assim na entrevista dele, Jelly Holt, obrigado, Host. Ele falou na entrevista dele assim, cara, teve uma hora que eu olhei o meu relógio, eu tava com uma coisa na cabeça, quando eu vi, a gente tava muito abaixo do pace que eu gostaria. Aí eu só fechei a cabeça e apertei. É exatamente isso, tá? É isso que acontece, às vezes, com a sua estratégia, quando tem alguém do teu lado. Basta ter alguém do teu lado. O segredo do CrossFit é a comunidade. Eu vou treinar de mansinho hoje. Quem nunca fez isso? 10 segundos, o cara olhou para você do teu lado, é ruim, hein? É bom isso. Então, assim, foi incrível eu narrar uma prova que, teoricamente, não era de CrossFit raiz, né, assim, mas era, porque o trecho mais postado de CrossFit é esse. A Carol mandou para mim 113 vezes, postado no crossfit.com. Então, assim, mas um especialista correria. Tá, mano, agora pensa um especialista na próxima prova. Essa conversa não tá com a gente, tá? Tem gente que gosta de falar, eu nem gosto de ficar citando o que o jumento fica falando na internet, mas assim, o cara fala assim, crossfiteiro é igual pato. Não nada. É verdade, mano, é que crossfiteiro não é igual pato. Porque crossfiteiro hoje em dia, século 21, 2023, levanta peso bem, corre bem, faz ginástica bem. Então, se foi pato um dia e fazia parte da evolução do esporte, hoje, eu vejo a gente com uma capacidade incrível, como se fosse um camaleão mesmo, né? Você veste uma nova cor para se infiltrar ali no meio dos especialistas. A verdade é essa. Vou dar um exemplo disso. Corrida de 5K, um aluno meu chamado Rodrigo Curvelo. Ele entraria em qualquer academia
E sabe aquele aluno que ninguém ia ver ele? É um cara tímido, é um cara muito educado, meio assim, uma cara de estudioso demais, aquele nerd clássico, né? Esse cara, mano, eu não sei o que tem, mas esse cara, ele treina numa raça desgraçada, aí você fala com ele, ele fecha o olho assim, dá sorriso. Mano, ele foi correr a primeira vez e falou assim, professor, 10K de corrida. Eu falei assim, Curvelo, só vai, mano. Só vai. Mira alguém assim que você acha que tem o seu físico, senta o cacete, pode ir, 10K, você não precisa nem treinar específico. Ele agora falou, professor, domingão vou correr 21. Aí eu, e qual é a tua estratégia? Ele, aquela mesma lá que você me falou, só vou olhar alguém com um cara assim parecida com a minha e vou seguir. Então a gente tem noção da nossa capacidade física e a gente tem noção que ela é sustentada pela cabeça. Agora, dentro do boxe, eu ensino a puxar o pé e não aumentar a passada. Coisa que eu ouvi na faculdade de educação física. Aumenta a passada. Eu via isso, caralho, engraçado. Aumentar a passada. Será que é lançar o pé para frente? Porque isso não faz sentido. E eu ouvi muito isso da minha faculdade de educação física. E eu entendo que aumentar a passada é aumentar a distância entre os seus pés na sua área de voo. Só que a área de contato ela é sempre embaixo de você. Sabe onde você vê isso? Estudando. Então, a gente tem acesso a um curso de corrida online, a gente vai ter o retorno dos workshops aqui do Pouso Método no Brasil. Vai estudar corrida que você vai parar de falar essas besteiras. Tá? E correr bem faz um aluno normal correr 21K treinando crossfit. Tá? Sem o ônus da corrida, que é o quê? Ficar sentindo tornozelo, quadril. Esse meu aluno, ele treina crossfit, corre quando quer, volta a treinar na terça-feira, tá? Sem dor por excesso de esforço, tá? Adorei ver essa prova, adorei mais ainda. Uma coisa que eu falei lá mesmo é que a capacidade biológica do ser humano, ela determina, tem algumas determinações por gênero, tá? Então, assim, o tamanho faz diferença? Érico, o tamanho eu posso te garantir que é muito pouco influente. Agora, sexo, para esse tipo de prova, faz muita diferença, tá? Então, você vai ver, até mesmo entre os especialistas, o tempo mais rápido de 100 metros de maratona é sempre mais baixo de um homem, por causa do hormônio testosterona, tá? Que é um hormônio de potência e alta recuperação. Então, fez sentido o que eu falei, tentei falar da maneira mais, como é que fala? Técnica possível, para não parecer que homem é melhor do que mulher, porque não é, tá? Inclusive, eu tenho preferido dar aula para mulheres que são muito mais disciplinadas do que os homens, isso eu posso falar. Parece que não escuta, homem é uma desgraça, não escuta a gente falando. Então, nesse aí foi também, assim, os melhores tempos, apesar de terem lançado homens e mulheres juntas, os homens foram, pelo menos, acho que se eu não me engano, foram top 7, tá? Acho que a primeira mulher chegou em oitavo e 10º, mas esperado, tá? Esperado. O que eu costumo fazer quando eu coloco isso, mesmo a distância entre homem e mulher, caloria, ergômetro? Eu sempre falo assim, ó, obrigação de vocês homens é tentar fugir das mulheres. Obrigação de vocês mulheres é tentar pegar pelo menos um homem, né? E costuma dar a dosezinha de intensidade. Claro que isso sempre vem com um cunho educativo, tá? No intervalado, esse intervalado, uma vez me perguntaram assim, professor, e se eu botar, por exemplo, você fala que é só um treino por dia, e se eu botar um treino, descansa, e aí eu boto outro treino? Cara, vira um treino só, tá? A real é que 2 treinos curtos com intervalo curto, ele é um treino no somatório do intervalo, porque não zerou o estímulo, tá? E isso é o que a gente pode ver nesses 2 intervalos, tá? É tanto isso que você vai ver o seguinte, olha só, era um treino de 12 minutos. O que ele fazia? Ele tinha obrigatoriamente que fechar isso aqui abaixo de 6 minutos. Se você fechasse rápido, você ia ter mais descanso. Por quê? Quando desse 6 minutos, você tinha que começar a retornar. Tá? Então, assim, é um treino de 12 minutos, um treino considerado um treino moderado, que muitos dos atletas colocaram um treino abaixo de 10, então acabou sendo feito de forma curta. Tá? Um treino interessante de burpee box jump over, caloria no remo e box jump over.
interessante também ver a necessidade, a obrigatoriedade, né, do games dar o exemplo e de ficar evitando os touch and goes por um evento, um estresse excessivo ali no tendão de Aquiles. Não é uma lesão muito presente, mas ela acontece de vez em quando. E aí, para a segurança ser uma coisa cada vez mais presente no CrossFit, principalmente porque essa era a 7ª prova, vindo de uma corrida que já estressa o tendão Aquiles por usar o órgão tendinoso de Golgi e ali a capacidade elástica dos teus tendões do tornozelo, eles optaram com certeza vendo a saúde do atleta, tá? Então, interessantíssimo também ver a diferença da altura das caixas entre um e outro movimento, beleza? Isso mesmo. Eu falo, às vezes, na minha memória, quando eu vejo uma parada, eu, caraca, mas está a mesma. Não, mas está aqui, ó, 20, 24 e depois 36, 48. Bom? Então, aqui você pode fazer, sim, o mesmo treino, mas lembra que isso não é um treino considerado curto, ele é um treino um pouco mais longo, tá? Só evita fazer, assim, desse mudar todos os elementos, principalmente pensando sobre o aquecimento específico, tá, gente? Se você coloca um treino com 3 elementos e depois coloca, descansa e faz outro treino com outros 3 elementos, você tem a obrigatoriedade de ver esses 6 elementos antes deles aparecerem em intensidade. Aquecimento específico de 6 elementos, será? Eu acho que não vale a pena, tá? Principalmente que aqui o cunho é a intensidade. Show? Olympic Total. Não preciso falar dessa prova, né? Mas eu vou falar uma coisa. Olhem, depois vocês coloquem Olympic Total e observem o Jeff Adler. Depois você vai fazer o seguinte, você vai lá na prova de corrida e observa o Jeffrey Adler. Ele estava correndo numa elegância absurda e depois ele mandou um clean jerk no snatch, uma competência impecável, tá? E foi uma carga alta também, tá? Ele figurou entre os top 5 ali no Olympic Total. Agora, que absurdo, né? Peraí, pensa no estereótipo. O cara que levanta bem geralmente é um cara que corre bem? Ruim, né? Muito difícil ver. Muito difícil ver. Então, você vê. E olha depois, a Laura Hobart, não sendo, claro, em nenhuma prova assim que não pegou a deficiência dela mesma, né? Que a gente sabe qual é strict press, né? Que ela tem trabalhado bem. Ela mostrou que tem trabalhado bem. Agora, olha a Laura Hobart também pegando um clean, se eu não me engano, 2,65 de clean. Um bagulho ridículo. Gente do céu, mano. Essa prova era a 9ª prova. Ela tinha corrido 5K no dia já. Tinha feito um workout ali no meio, um burpee box jump, tinha empurrado para desgraça, caloria no remo e ela ainda joga 2,65, se eu não me engano. Carol, confere 2,65? O clean jerk da Laura Hobart. Peraí que eu tô abrindo. Tá. Mas assim, isso para mim eu fiquei chocado, tá? Principalmente porque foi uma mecânica sólida, tá? Não foi uma mecânica suja. Cadê? Olympic Total. Tá me ouvindo? Olympic Sim. Total, deixa eu ver. Ah, não, que só tem o total dela, 470. Mas se eu não me engano foi isso, tá? Se eu não me engano foi 2005. Depois a gente vê, mas assim, foi mais de 100 quilos e uma segurança muito grande, tá? Uma segurança muito grande. Deixa eu salientar, eu vi aqui um comentário. É claro que eu vou falar do Chandler Smith para não ficar parecendo que eu estou metendo malha de novo, né? Nos outros. Mas assim, o Chandler Smith, ele fez uma coisa que, assim, ele fez um split power clean, né? Sei lá, um split clean. Que loucura. Agora, peraí, vamos tentar lembrar de uma coisa? O CrossFit ele tem como característica ter movimentos funcionais, e os movimentos funcionais, dentro da característica dos movimentos, tem uma coisa falando assim, ó, eles são seguros quando comparados a movimentos não funcionais. E eles são locomotores naturais. Mano, ele agacha mal pra cacete. Ele tem uma péssima técnica. Aquilo ali tem sido a técnica dele, ou seja, a estratégia ou posição para execução de um trabalho, correlacionada ao estilo dele. A assinatura que o atleta dá no seu próprio movimento. Então, assim, por mais escroto que pareça,
Aquilo ali é o corpo dele mostrando que, naturalmente, o bicho é forte igual um touro, né? Então, agora faz necessário para ele se manter na segurança, já que ele vai repetir isso várias vezes, que ele melhore aquela técnica, tá? E não seria errado ele trocar para um split clean, tá? Não seria. Ele recebe muito pelos joelhos, é bem feio. Beleza. Vamos abrir o último dia e vai ser rapidinho, porque o último dia ele vem muito característico. Isso aqui, gente, ó, é um treino que tem que ter no seu box, tá? Tem que ter o seu box. Não precisa ter o sandbag over the log, tá? Não precisa. Mas você pode ter, com certeza, um treino assim, ó, 5 rounds, 7 muscle-ups, corridas. Você viu o Dave Castro pegando a programação e no primeiro dia ele colocando um treino muito parecido. Ele chegou assim, ó, vamos fazer 10 rounds de 3 muscle-ups de 200 metros de corrida. Se eu não me engano, esse foi o primeiro treino que ele postou nesse ciclo, tá? Então, assim, é um treino interessante de você ver. Uma repetição que, assim, bem na cabeça, it must be unbroken. E aí você entra logo num estímulo de cansaço, para testar a sua habilidade em cima do cansaço, tá? É muito, muito, muito top. Eu sugiro que vocês pensem nesses treinos, esses treinos sprint, para desenvolver a capacidade do atleta de ter consistência, tá? O que você quer aí nesse treino não é que o atleta cumpra o volume, é que ele saiba que pendurando a barra ele vai pagar um dobro, pendurando a barra ele vai pagar um dobro. Então ele ter consistência. Quantas reps eu tenho certeza que eu consigo aplicar e meu treino vira um treino em cima da minha velocidade, tá? Quando eu migro para o penúltima prova, esse aqui, vou te ser sincero, eu adaptaria no Vila para handstand walking de novo. Ou um wall walk, alguma coisa que eu tivesse o meu corpo em deslocamento em cima das minhas mãos, tá? Porque era essa a premissa desse down and back P-bar transverse, tá? Agora, esse heavy double under, eu não consigo ver possibilidade de eu colocar no meu box para todos os alunos. Então, eu colocaria mais double unders, tá? Apesar da gente saber que a fadiga do heavy double under ela é muito específica, quem já pegou uma heavy rope sabe que é muito diferente. Eu acho parecido com o volume unbroken de, por exemplo, para fazer 30 heavy doubles, eu faria uns 75, 90 double unders, tá? Então, eu aumentaria ali o volume. E aí, esse sled pull, brother, para mim, só existe uma coisa, isso é um strict press, é um strict pull, quer dizer, tá? Então, eu teria um deslocamento na mão, double under, puxada no braço. Então, você pode, com certeza, fazer esse treino ficar horroroso, colocando, por exemplo, 8 rounds de 2 wall walks, 80 double unders, e aí 8 strict pull-ups. Tá? Fica top. Beleza? Sabendo da nossa necessidade de adaptação em cima da nossa própria característica do box. Ninguém vai ter, de novo, um sled, ninguém vai ter uma barra transversal, né, uma paralela simétrica de ginástica no box, muito raro. E se tiver, não é para todos os alunos, então não faz sentido a gente, como afiliado, ficar querendo botar o aluno para ter uma experiência literal do games, tá? Agora, esse aqui, bro, vou te dizer, esse aqui é treino para você botar saindo 2 baterias no seu box. Solta. Pode soltar 2 baterias. 21, eu colocaria 15, 9, tá? Não colocaria 21, 18, 15. Eu colocaria um 21, 15, 9. Travaria o thruster na carga e falaria assim, gente, você que estava reclamando, né, do Fran, vamos então trocar aí, ó, ao invés do pull-up, a gente bota uma caloria na bike, pode ser? A gente teria um estilo bem top, solta em 2 baterias, o pau cantando, a gente gritando, o judge validando os thrusters, né? E seria um evento num dia de semana. Professor, não tenho bike para 2 alunos, não tenho ergômetro para 2, 3 alunos. Pô, faz num sábado, sabe? Faz isso aí virar um evento, faz os caras entrar na intensidade, porque o que eu vejo, gente, é a galera fugindo um pouco de uma coisa chamada treinamento de limiar. E o treinamento de limiar, ele aparece muito mais presente
em treinos for time. Eu sei que é mais difícil programar treino for time. Eu sei que você tem que conhecer muito o aluno para acertar em todos os scaling options. Eu sei disso. Mas eu também sei o impacto que tem você falar que uma coisa é for time e outra coisa que é unwrap. Unwrap, instintivamente, você tira a mão. Você tira a mão. Você segura. Você já pensa em quantos rounds eu vou colocar a cada minutagem. A gente não tem isso no for time. Tá? Então, por mais que seja mais, mais confortável para nós como programadores, a gente colocar unwraps é em for time que a gente vê até onde dá para ir. A intensidade no seu puro. Tá? Então, eu quero propor aqui, gente, um exercício. E é um exercício de ver no seu mês quantos treinos for time tem, quantos treinos unwrap tem. Essa proporção do games foi de 12:1. Tá? A proporção do games foi de 12:1. Só teve um treino unwrap no games. Eu costumo achar saudável, tá? Até porque meus alunos eles precisam de tempo para desenvolver uma técnica complexa. E técnica complexa, elas devem aparecer ou em um unwrap, porque isso invariavelmente ele está trabalhando durante a prioridade de tempo, ou uma adaptação muito precisa do treinador em cima do for time, em cima de volume. Tá? Então eu costumo fazer a cada 3, 4 treinos, vamos falar em uma semana, tá? Uma semana eu vou um dia pesado, então sobra 5, porque eu programo 6 para um de descanso, eu programo sábado também. Eu costumo colocar dos 6, um heavy day, sobra 5. Dos 5 eu coloco 1 ou 2 unwraps por semana só. Para evitar que eu perca, eu tenho alunos que não sabem espremer, que eles têm que durar o tempo que for. Eu ia falar até de uma associação, né, de quando você pensa por tempo, você tira um pouco da intensidade. Né? Eu acho que vocês entenderam o que eu estou falando. Eu vou parar por aqui. Tá? A gente matou os 12, a gente destrinchou as provas. Eu trouxe essa reunião para você tentar colocar os treinos do games no seu box. Eu acho que a gente, como dono de box, a gente não tem que pensar no CrossFit sem ser para aplicar para os nossos alunos. Né? Esse é o nosso negócio, esse é o nosso ganha-pão, essa é a nossa vida. Tá? Então, assim, eu acho que valia mais a pena eu fazer essa análise trazendo para a sua realidade, te estimulando a tua criatividade, né? Para tentar colocar aí 2 semanas de CrossFit Games no seu box, do que eu ficar falando quem ganhou, quem perdeu. Isso aí é o que mais tem na internet. Eu espero que tenha sido uma reunião aí, como foi para mim, uma reunião interessante, para vocês também. Eu posso ficar até 14h15, então eu tenho aí 7 minutos para algumas perguntas. Vamos para as perguntas? Obrigado pelas palmas. Pode falar, Bárbara Menezes levantou a mão. Eu abri a fila. O que é abrir a fila, Carol? É uma lista de pessoas que levantaram a mão na ordem aí. Tá, eu abri a fila. Certo. Fala aí, Bárbara. Acho que ela fez também sem querer. Acho que ela Não foi bater lembro. palma e Tá vendo? Não sou só eu que não sei. Vai, Vamos Léo. lá. Estude. Quem estude, Léo? Pô. Não consegui trocar, eu também estou apanhando desse aqui. Não consegui trocar o nome ali, não. É que aqui tem que trocar o seu nome do login do Google. Que loucura. É o e-mail, praticamente, pra cá. Não, eu queria... eu li alguma coisa na internet, queria que você falasse sobre a constatação como as mulheres amadurecem mais cedo para o nosso esporte, né? Você vê o pessoal, assim, as meninas de 17, 18 anos já brigando lá em cima, e os homens, quando saem lá do teens, ainda demoram pra caramba para render, né? Pra falar sobre isso. Uma coisa interessante, man, é que isso aí eu não aprendi nem foi no CrossFit. Tá? Isso aí eu aprendi lá na faculdade, quando a gente foi observar. Eu lembro que eu tive um professor, que é até um professor falecido, chamado Renato Alvarenga, e a gente via a avaliação da performance humana, é uma das nossas cadeiras da faculdade. E aí ele falava o seguinte, ele falava do ciclo de amadurecimento hormonal entre mulheres e homens.
tá? A gente pode ver de maneira bem simples. Bem simples. Uma menina menstrua, tem gente que menstrua bem cedo, mas é normal ela menstruar entre 9 e 13 anos, tá? Você já viu algum menino de 13 anos com a barba do Iero? Hã? Não, né? Então, Eu tinha com 13 anos. tinha assim um cacete que tinha barba assim, você tomava bomba, filha da puta. Tá? Possível. 13 anos é aquele bigode ralo, né? E, em compensação, o corpo da menina ele já começa a secretar os seus óvulos mensalmente. Né? E engraçado é que a mulher ela já nasce com uma quantidade de óvulos ali pré-determinadas para ser secretado durante a vida dela, né? A vida fértil dela. Então, assim, o amadurecimento, biologicamente falando, do sexo feminino já é mais cedo que o do homem. Só que os hormônios da vida adulta, eles trazem também o amadurecimento em todos os tecidos, um deles o tecido muscular. Tá? Então, você vai ver, sim, atletas do sexo feminino mais novas chegando a alto nível. Raro é ver uma Nadia Comaneci, por exemplo, que sustentou isso próximo dos 40 anos. Tá? Não tem muito a ver com o nosso esporte. Hoje em dia, cada vez menos, o nosso esporte está se diferenciando dos outros esportes. Tá? Graças a Deus, o CrossFit evoluiu tecnicamente e ele passou a ser não só quem tem mais coragem, é quem efetivamente trabalha o físico da maneira mais eficiente possível. Então, a gente vai estar sendo alvo das características fisiológicas presentes nos outros esportes, independente de ser CrossFit diferente de tal, não acho. Tá? Cada vez menos vai ser essa diferença. Uma pergunta. Iero bombado, vou levar essa agora. Iero, 13 anos, eu quero uma foto sua, tá, seu cara de pau? 13 anos com a barba assim, duvido. Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Ô, Landim, vou Opa, fazer uma pergunta. Fala aí, Torres, tudo bem? Arthur, aqui da CrossFit Torres, beleza? Falando desse lance das idades, né, a gente percebeu que as brasileiras ali da categoria Master, né, se destacaram em relação a outras atletas, né, inclusive Samantha Briggs, que já é das antigas, né, e muitas ali, né, a própria Andrea, que chegou coladinho ali com a Samantha em várias provas. O que você tem a dizer sobre isso? Se foi um nível mais preparatório? O que levou isso a elas se destacarem tão rápido, né, com um monte de atletas ali há mais tempo? O que tu acha que isso prevaleceu? Eu fiz uma análise bem criteriosa sobre isso, porque isso vai contra assim, o que é o CrossFit, tá, pra gente no Brasil. Ele vai contra. Muito raro. No CrossFit, a gente pega, por exemplo, a elite do Brasil, ela está há anos-luz da elite fora do Brasil. Então, por que no Master está tão perto? Por que no Kids está tão perto? E dentro dessa minha reflexão, a única resposta que eu tive, Arthur, que não tem Torres no nome, que agora que eu lembrei que é a cidade Torres, tá? Desculpa. Que fica em Santa Catarina. Não fica em Santa Catarina? Rio Grande do Sul. Bosta. Mas é praia, não é? É a última praia do Rio Grande do Sul. Yes, do acertei. lado de Santa Catarina. Isso. Desculpa, tá, Arthur? Não. O que eu vi foi o seguinte: as pessoas mais master, elas têm uma vida mais estável e elas podem bancar a rotina do atleta. Tá? Bancar nisso, investir o próprio dinheiro para comer bem, para descansar, para ter uma boa recuperação. Né? E como no infantil a gente também está mandando muito bem, é porque ele ainda não chegou na fase que ele tem que gastar do dinheiro dele. Tá? Eu ainda não vi, por exemplo, o alto rendimento infantil ser de uma criança carente, por exemplo. Tá? Agora, se for, ela está tendo o suporte de alguém que vê nela um potencial. Não é a estrutura do Brasil projetando crianças próprias para o CrossFit. Basicamente, pessoas que estão numa faixa etária onde não tem tanta responsabilidade ou já tiveram um bom pé de meia, né, uma boa vida para dar suporte ao seu sonho, para chegarem a alto rendimento. Só é essa a resposta que eu consegui ter, uma vez que no alto rendimento a gente está caquético ainda. Né? Ok, valeu. Obrigado. Tem a ver com você ter tempo e disponibilidade para investir no alto rendimento, tá?
Beleza. Gente, Timecap. está entregue. Muito obrigado aí pela nossa reunião mais uma vez. Eu tenho uma notícia, uma surpresa. Quer dar surpresa, Carol? Não, fala aí, fala aí. Dia 21 de setembro, a gente vai ter uma convidada. Essa convidada é uma convidada figurona dentro do Departamento de Educação. Ela é uma figurona também dentro da característica da certificação de nível 4. Ela é a cadeira 01 do Global Mentor na parte de coaching, tá? Que é o Global Mentor é o projeto de mentores oficiais da CrossFit, no qual eu faço parte na parte do negócio. Ela é a 01 do departamento de mentores da parte educacional. E ela é uma britânica, mora atualmente nos Estados Unidos, treinadora de nível 4, coach de CrossFit, é a Denise Thomas. Tá? Então, a gente vai estar com Denise Thomas dia 21 de setembro. Olha essa mulher, cara, ela é massa demais. Braba. Gente, um beijo, tamo junto, é nóis. Prazer. Valeu, galera. Beijo.